Meus amados, veja bem como nós somos pessoas tremendamente contraditórias. Por exemplo, não somos capazes de superar os efeitos de um desastre natural, tal como uma enchente ou até um terremoto, com certa facilidade. Também nós conseguimos superar, ainda que com maior dificuldade, a morte de uma pessoa amada. Mas nós, presta atenção, nós não conseguimos superar com a mesma facilidade um comentário que nos magoou ou um comportamento que nos humilhou. Veja aí a contradição. E como nós não conseguimos superar, logo começamos a guardar rancor, mágoa e ressentimento em nosso coração por coisas que talvez aconteceram há mais de 20 anos. Não é verdade? E para piorar, muitos cristãos acreditam que podem levar uma vida de tremenda comunhão com Deus, convivendo com a mágoa, com o rancor e com o ressentimento em seu coração. São aqueles que creem que podem levar uma vida cristã, carregando em seus corações todos esses pecados e ainda ler a sua Bíblia, ainda orar, jejuar, frequentar os cultos, como se nada estivesse acontecendo. Meus amados, esse comportamento é diabólico. Veja comigo, por favor, o que diz a palavra do Senhor a respeito desses pecados. Me acompanhe na Bíblia Sagrada. Diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 31 e 32. Pois então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: pastor, como posso me livrar da amargura? E a Bíblia responde: perdoando assim como Deus nos perdoou em Cristo. E para todos quantos pensam que a única pessoa a quem estão afetando ao guardar rancor ou mágoa em seu coração é a si mesmo, preciso que escutem, por favor, e com muita atenção o que Deus diz a respeito. Veja bem, cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, diz a Bíblia, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, 15. O texto sagrado diz claramente que se você guarda rancor, mágoas ou ressentimentos em seu coração, você está deixando de experimentar a graça de Deus. Isso é grave. Deixar de experimentar a graça do perdão de Deus é grave. Deixar de experimentar a graça da paz com Deus é grave. Deixar de experimentar, em terceiro lugar, a graça da comunhão com Deus é grave. Mas o texto ainda faz uma solene advertência. A Bíblia diz que se você guarda rancor, mágoa, ressentimento em seu coração, você se assemelha a uma raiz venenosa. E isso é perigosíssimo. Permita-me explicar. O texto que acabamos de ler tem o seu contexto em uma fala de Deus que se encontra registrada lá em Deuteronômio capítulo 29, no versículo 18. Aquele texto fala da aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. E naquele dia, Deus fez uma solene advertência ao seu povo. E Deus diz assim: cuidado, não se afastem de mim. Pois ao se afastarem de mim, vocês vão passar a adorar outros deuses e vocês vão se transformar em uma pedra de tropeço para outros, assemelhando-se a uma raiz que venha produzir frutos amargos e venenosos. Cuidado. Agora, se alguém pensa que nós não desviamos do tema, nada disso, meus amados. Permita-me esclarecer que o texto em Hebreus e o texto em Deuteronômio tem uma mensagem só. E a mensagem é a seguinte: se você se afastar de Deus, você passará a amar mais os seus pecados do que a Deus.
Você passará a considerar o rancor e o ressentimento como algo precioso à sua alma, ao seu coração. E isso, segundo Deus, é idolatria. Mas idolatria por quê? Porque você passará a dedicar seus pensamentos, seus sentimentos, seu tempo e a sua energia não a Deus, e sim ao rancor, às mágoas e aos ressentimentos. Você passará a cultuar seus pecados ao invés de se arrepender e passar a adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. E ao invés de você exalar louvores e ações de graças a Deus, você passará a exalar amargura, críticas, ira pecaminosas, fofocas e por aí vai. E ao fazer assim, você manifestará que o seu coração já está envenenado. E não somente você, senão também você passará a envenenar a outros, afastando-os de Deus. E da mesma forma que uma raiz permanece oculta, você agora passará a ocultar ou mascarar sua mágoa, ressentimento e rancor com a política, talvez, da boa educação, da polidez, a apatia, a indiferença ou o distanciamento. Isso é pecado diante do Senhor. E você ainda acrescentará essa série de pecados que você já está cometendo, mais um: a mentira. Portanto, meus amados, não se esqueçam que Deus vê tudo, Deus conhece tudo e nada podemos ocultar ao seu olhar. Portanto, faço hoje um chamado à sua consciência, um chamado solene. Livre-se da amargura, livre-se do ressentimento, livre-se do rancor. Livre-se do rancor. Mas como, pastor? Se arrependendo diante de Deus. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Libere perdão a quem ofendeu. Solucione hoje o problema. E não venha acreditar naquela velha frase que diz: o tempo vai solucionar. Nada disso. Os problemas que não são tratados somente crescem e pioram. Não se esqueça disso. Os problemas precisam ser tratados à luz daquilo que Deus diz em sua palavra, na revelação divina. Se há necessidade de reconhecer pecados, então reconheça. Se há necessidade de pedir perdão, perdoar, então peça perdão, faça. Se há necessidade de assumir algum prejuízo por amor a Cristo e a sua igreja, que seja. Nunca paguem mal com mal. É fácil? É claro que não. Mas pense que se Deus te libertou da condenação eterna através do sacrifício de Cristo Jesus, por que você se ata com as cordas da mágoa, do ressentimento e do rancor? Olhe para Cristo, meu amado. Olhe para Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é exemplo de perdão. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.